Quantas vezes você já ouviu alguém dizer "não julgueis", como se isso fosse uma regra inquestionável da Bíblia para calar qualquer cristão que se posiciona? Parece até que virou um mantra da era moderna. Você tenta alertar sobre um erro, corrige com base na palavra e imediatamente é acusado de estar julgando, como se todo tipo de julgamento fosse proibido. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Será que o cristão está proibido de julgar? Ou será que existe um tipo de julgamento que não é só permitido, mas necessário dentro da fé cristã? Olá, questionadores! Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Gabriela e aqui no Penso Logo Questiono, refletimos e questionamos como a fé cristã se conecta com as questões do mundo contemporâneo. Antes de começar, que tal já se inscrever e dar o seu like? Agora, bora pro vídeo! Neste vídeo eu quero te levar a uma reflexão profunda, fundamentada na Bíblia, sobre um tema que muitas vezes é mal interpretado e que tem silenciado muita gente dentro da igreja. A finalidade não é te dar respostas prontas, mas te convidar a pensar o cristianismo de forma relevante, conectado com os desafios do mundo de hoje. E, acima de tudo, ser fiel à verdade do Evangelho. Vamos começar com o famoso versículo de Mateus 7,1: "Não julgueis, para que não sejais julgados". Esse é o texto usado fora de contexto com muita frequência. Mas se a gente continuar lendo, Jesus mesmo diz: "Tira primeiro a trave do seu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro do olho do teu irmão". Em outras palavras, ele não está proibindo o julgamento, mas está nos ensinando a não julgar com hipocrisia. Primeiro, trate do seu próprio pecado, e só então, com o coração limpo, você poderá ajudar o outro. Esse é o ponto. A crítica de Jesus aqui não é contra o julgamento em si, mas contra um julgamento injusto, motivado por arrogância e falta de autoconhecimento. E é exatamente isso que ele reforça em João 7,24. "Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça". Aqui, Jesus é ainda mais claro. Ele nos ordena julgar, mas com os critérios corretos. E quais são esses critérios? São baseados na palavra, no discernimento espiritual e um coração que busca a restauração do outro, não a sua condenação. A Bíblia está cheia de exemplos onde o julgamento justo é exercido com muita responsabilidade espiritual. Vamos olhar para 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 12 ao 13. Paulo confronta a igreja de Corinto por tolerar pecado entre os irmãos. Ele diz: "Porventura não julgais vós o que está dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentro de vós o iníquo". Aqui ele deixa bem claro, é dever da igreja julgar os que fazem parte da comunidade da fé. Não se trata de apontar o dedo com ódio, mas zelar pela santidade da integridade do corpo de Cristo. E mais, em Tito, capítulo 1, versículo 10 ao 11, Paulo fala sobre um grupo de pessoas que dentro da igreja estavam ensinando sobre coisas erradas e enganando os outros. E o que ele diz? Que essas pessoas devem ser silenciadas. Ele não fala em dialogar, não diz para deixar para lá, nem muito menos usa a frase "não julgueis". Paulo fala com firmeza. E por quê? Porque ele entendia que a verdade não pode ser negociada, nem corrompida, e que permitir que o erro cresça dentro da igreja é trair o evangelho. Mas aí entra um ponto importante. O julgamento justo começa dentro de nós. O cristão que julga com justiça não é alguém que sai por aí apontando pecados, como quem distribui condenações. Não. É alguém que está constantemente se avaliando, se arrependendo, lutando contra o próprio pecado e buscando viver de forma íntegra diante de Deus. Somente depois desse processo é que ele tem autoridade moral e espiritual para corrigir o outro. Esse é o tipo de julgamento que a Bíblia autoriza. E como vimos anteriormente, não só autoriza, como ordena. E essa verdade é ainda mais clara em Hebreus capítulo 5, versículo 14. "Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal". Aqui, discernir entre o certo e o errado é sinal de maturidade espiritual. É como se a palavra estivesse dizendo: você quer crescer na fé?
Então aprenda a julgar com sabedoria. Agora, por que esse tema é tão importante hoje? Porque estamos vivendo em uma cultura onde qualquer forma de confronto é vista como agressão ou intolerância. Onde o viver a sua verdade se tornou mais importante que a verdade absoluta. E isso está se infiltrando no meio da igreja. Estamos criando uma geração de crentes que prefere o silêncio à verdade, o conforto à confrontação. Será que isso não é bíblico? Será que é bíblico? O verdadeiro amor confronta, a verdadeira graça corrige, e o verdadeiro cristão não se cala quando vê o nome de Cristo sendo usado de forma distorcida. Então, da próxima vez que você ouvir "não julgueis", pare e pense: essa frase está sendo usada para proteger alguém do julgamento hipócrita? Ou para impedir que a verdade da palavra seja dita? Porque, no fim das contas, julgar com reta justiça é parte do nosso chamado. E o silêncio diante do erro pode ser tão grave quanto o erro em si. Se esse tema te confrontou ou te fez pensar, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre isso. Você já foi calado por tentar corrigir alguém? Já usaram esse versículo contra você? Vamos conversar. E se você quer continuar refletindo sobre temas como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com quem precisa entender o que a Bíblia realmente diz. Porque aqui, nosso objetivo é pensar o cristianismo relevante de forma bíblica, para o nosso tempo. E se for para incomodar, que seja com a verdade. Obrigada por estar aqui comigo até o final. Fique com Deus, abraços e até a próxima. Tchau, tchau!